pedem para que de alguma forma eu fale sobre Chico. Então nós vamos buscar no Livro dos Espíritos, na terceira parte da perfeição moral, características do homem de bem, uma questão que o Senhor Allan Kardec apresentou aos coautores da obra. Então ele indaga da seguinte forma: por que sinais se pode reconhecer um homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual? A doutrina espírita nos ensinando a reencarnação, a pluralidade das vidas, ipso fato está nos explicando, nos esclarecendo que Deus não castiga ninguém e que nós retornamos a uma experiência física para crescer em amor, espiritualmente falando. Os espíritos responderam assim, o Senhor Allan Kardec: o espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. O resto vocês vão chegar em casa para ler. Então, isso é Chico Xavier, meus amigos. Uma criatura que soube dignificar a oportunidade que a infinita misericórdia de Deus lhe deu numa atual existência. Simples, humilde, bom, tolerante e de uma paciência infinita. Nós poderíamos contar uma porção de casos para vocês. Todavia, nós preferimos, com devido respeito, falar sobre mim mesmo. Vou ver se eu adoço para falar quem eu era. Brigão, atrevido, prepotente e irresponsável. O convívio com Chico, eu comecei a ter vergonha das minhas atitudes, vendo a humildade, a simplicidade, a tolerância. De vez em quando eu falava assim: ô Chico, vou abrir um parênteses, eu chamava de gostosura, fecha os parênteses. Vou explicar porque eu chamava de gostosura. Que o gostoso não era a gente conversar com o Chico, era ele conversar com a gente. Parece que ele lia os nossos pensamentos, as nossas necessidades, ele vinha e abordava aquele assunto, estava cabriolando na cabeça da gente. Ele vinha com carinho, com ternura e explicando. E houve um período, estava iniciando em doutrina espírita, vamos dizer antes, eu era até imaterialista. A família era espírita. Para mim, o meu povo era meio doidinho. Minha mãe principalmente, que dizia que via os espíritos e falava. Então, quando Nenê faleceu, eu sem querer entrei na casa do mano, fazia uma reunião mediúnica. Nenê se manifestou pela primeira vez em 1º de outubro. Aí, ela faleceu no dia 1º de outubro, no dia 11. No dia 22, eu subi uma avenida em Belo Horizonte, que chama Santos Dumont, que vai dar na Estrada de Ferro, e naquela época, para se ir a Pedro Leopoldo, era somente de trem. Eu tinha mania de andar correndo muito depressa. Deu um esbarro num homem, que o chapéu dele caiu. Naquela época, os homens tinham o hábito de usar chapéu, e a bolsa que ele carregava. Eu abaixei para apanhar aquilo. Na hora que eu fui entregar, olhei para a cara do homem, me lembrei de uma reportagem na revista Cruzeiro, era o tal de Chico Xavier. Aí o homem virou para mim, eu não conhecia, estava começando em doutrina espírita. Você vai lá no Chico para receber uma mensagem. O dia que ela quiser escrever, ela escreve. Aí eu, perturbado, envergonhado, o homem passa a mão na minha cara. Naquela época, o homem que passasse a mão na minha cara, de duas uma, um ia apanhar muito,
Eu era lutador de jiu-jitsu. Aí ele começou com uma voz calma, tranquila, e eu bamboleando nas pernas. Eu estava com minha habitante da Bolívia, de Cochabamba. Tremia, feito uma vara verde. Oh, meu Naldinho. Como é que ele sabe que minha mãe me chamava de Naldinho? A nossa princesinha está aqui. Eu falei, esse povo todo é doido. Hoje é aniversário dela, dia 22, não é? Eu querendo falar, mas estavam engasgados. Só chorava, uma vergonha. Aí nós estamos na casa do mano, Geraldo, que tinha o grupo espírita Dalva de Assis. Era minha cunhada, Luísa, que Deus abençoe, uma alma querida, o mano Geraldo, meu irmão Orlando, a besta que lhe fala, e Dona Eni, que foi a médium que recebeu o Memei pela primeira vez. Aí eu vi um transe mediúnico, psicofônico, atrás do Chico. Eu acredito que muitos de vocês viram um filme que chamava Ghost, do outro lado da vida. A moça vai conversar com o noivo, o namorado, através de uma médium. Estão lembrados de um filme assim? Foi uma lambeção, um tal de beijar. Chico me beijava, quer dizer, para mim era Memei, né? Eu beijava o Chico, para mim eu estava beijando Memei, que não ia lamber a cara do homem, né? Então aí eu comecei a estudar a doutrina espírita. Nessa caminhada de frequentar a reunião às sextas-feiras do Luiz Gonzaga, muitas vezes uma pergunta ficava aquela interrogação. Como é que é isso, Arnaldo? E atrás de um tal de Leon Denis, não me agradava. E ela outro. Aí eu falei, Augusto Zura, estou com uma pergunta assim, o que é? Ele me olhava de alto a baixo. Você procura o livro tal? Às vezes ele falava o capítulo, a página e o parágrafo. Eu cá comigo, por que ele não me deu a resposta, meu Deus do céu? Pois é que eu compreendi. Ele estava me vacinando contra o Ministério das Perguntas Cretinas. Bom, aí passou um certo tempo, às vezes 2, 3 semanas. Um dia ele virava e falou, meu filho, o que é? E aquele nosso assunto? Eu falei, qual? Eu vivo perguntando as coisas a você me contando. Não, você me perguntou sobre isso. Ah, muito bem. O que você compreendeu? Aí eu começava a falar. Na hora que a garganta secava, eu parava, né? Ele olhava para mim, passava a mão na minha cara. Vamos ver assim? E começava a nos dar uma outra forma de interpretar o assunto que nós havíamos lido. Ele ia falando, e uma coisa que sempre me impressionou em Chico era honestidade mediúnica. Ele parava daquele que estava falando, olhava de lado. Esse ato dele parar de conversar e olhar de lado, eu já sabia, os espíritos estão perto dele. Aí ele dizia assim, o espírito de fulano está vendo para nós, aconselhando olharmos dessa forma, assim, assim. Então, para mim, isso era um gesto de uma profunda sinceridade e de fidelidade à doutrina. Eu não estava vendo os espíritos, ele podia continuar falando que era ele mesmo, né? Então, isso eu fui observando através do tempo. E algo que muito me impressionava. Quando nós organizamos o Memei, Pastorino deu-nos de presente a gravadora, nós gravávamos a palavra de encerramento das tarefas do comunicante. Então eu passava aquilo para o papel. Passava para o papel antes de datilografar e dava ao Chico para ler. Então foi uma coisa que a mim me impressionou muito, a preocupação dele, o médium, que transmitiu uma mensagem falada que foi para o papel. É um fenômeno muito interessante quando o médium está recebendo uma mensagem, um livro. O Wagner que está aí, se eu falar mentira, ele vai me corrigir.
muita coisa que o médium está psicografando, mesmo quando a escrita é mecânica, sua mão é que está escrevendo. Ele entra no campo pensamental daquele que está conversando. E nem sempre aquilo que é escrito é aquilo que ele estava vendo. Quantas vezes, quando nós entregávamos um papel, depois passávamos o papel da gravação, Chico pegava e fazia umas correções. Eu falei, gente, será que eu copiei errado? Eu falei, Augusto Zura, o que foi? Ele falou, não, nós estamos fazendo uma correção aqui. Aí eu perguntei, mas você que está fazendo? Ele falou, não, o expositor resolveu trocar umas palavras. Porque quando nós falamos é uma coisa, palavra o vento leva. Agora o maktub, que está escrito no papel, a pessoa vai levar, isso aqui é tolice. E vezes outras, ambos falaram sobre o espírito de Emmanuel. É um homem enérgico. Quantas vezes ele falou para corrigir, às vezes, uma frase inteira da palestra do Espírito. Então, os amigos vão observar. Leiam um livro de Emmanuel. Ele usa determinadas palavras que não dá jeito de forma alguma de nós darmos outra interpretação. O homem é um excelente filólogo, conhece português. Então, via muitas vezes isso. Então, sempre ficou na minha cabeça um dom muito grande dos médiuns, viu, meus amigos? Eu via quando Chico estava recebendo o Ave Cristo. Então, quando chegou, ele me deu para ler aquela parte, eu lia todo o material já datilografado, que ele é aprisionado, e onde ela estava presa, um homem estava apaixonado por ela. A mulher do tal homem comentou com uma amiga, a amiga fala, ele elogia os olhos dela, eu vou te dar uma pomada para você passar nos olhos dela, ela ficou cega. Então Nídia, na época, há 2000 anos, morreu cega. Aí eu falei, Augusto Zura, me fala uma coisa. Você estava escrevendo, a mão estava trabalhando, psicografia automática, e o campo da sua recordação. Arnaldo, como eu chorava, eu senti as dores de um fato acontecido no século 300 e pouco. Então eu tenho um dó imenso dos médios. Médios com letra maiúscula, viu? Médio. E a minha vivência com Chico foi no sentido de observar um homem. Vou lhes contar um caso gaiato. A primeira vez que eu fui visitá-lo, que ele me convidou em Natal, eu comprei uma cesta muito bonitinha, muito elegante. A gente, quando é jovem, se preocupa muito com essas coisas. E comprei pera, maçã, uva. Naquela época, isso tudo era importado. Está lembrado de 1940? Levei aquilo. Chegamos à casa dele, entregamos. Ele foi à casa da Luísa, irmã. Olha que Arnaldo trouxe para mim. Vamos à casa da Lucília, olha que Arnaldo trouxe para mim, eu já estava me envergonhado. Aí lá para as 10h30, 11 horas da noite, nós fomos visitar uma senhora enferma. A primeira coisa que ele fez é pegar a cestinha. Eu já estava cansado de carregar. E com vergonha, olha que Arnaldo trouxe para você, puxa vida, eu gastei uma nota, ele está dando as frutas para os outros, meu Deus do céu. Aí eu fui aprendendo a ver a humildade, a sinceridade, o verdadeiro sentimento de amor fraterno. Então, como a gente começou a conhecer vidas pregressas, eu comecei a analisar as vidas pregressas dele e com a figura hoje. Então, quando nós começamos a encher a cabeça de vocês com o nosso vozeirão, eu lhes falei que, com a bênção de Deus, a proteção de Jesus e a concessão que a Celso Mestre nos dá da plenitude de paz, nós estamos aprendendo com a doutrina espírita a alijar de nós a vaidade, o egoísmo, a petulância, a inveja, o ciúme,
a maledicência. Então, isso era comum na figura de Chico. Uma vez ele me apresenta um homem. Naldinho, esse homem é muito bom, é um santo homem. Na hora que o homem foi embora, eu falei, Chico, esse homem matou uma criatura. O marido descobriu que a mulher não estava andando bem, ele derrubou bala nele. Coitadinho, que pena ele ter feito isso. Eu cá comigo, cadeia nele, né? Não, que pena que ele fez isso. Então, o viver com Chico, meus amigos, todos aqueles que conviveram com ele vão ter um milhar de notícias. Não era o que a gente perguntava, era aquilo que ele falava para nós. A humildade, a simplicidade, a renúncia. Eu estava contando ainda há pouco para uma senhora amiga, a primeira e única vez que eu vi o Chico enérgico. A história é muito gaiata. O André Luiz estava fazendo a casinha dele. Então o Geni queria que a casinha tivesse a cobertura na cozinha de azulejo. E falou com um amigo nosso, muito querido do Rio, Antônio de Sampaio Júnior. Ele chamou o rapaz, ele fez o cálculo para saber quantos azulejos tinha para comprar. Receberam os azulejos. Aí a Geni queimou no golpe. Não era azulejo, era branquelejo. Aí eu cheguei no sábado, não foi a reunião de sexta-feira. Falei, Luísa, cadê o Chico? Está lá na casa do André. Não vai lá não, que a coisa não está boa. Mas eu fui. Então chega lá ele conversando com a Edith. Edith, azulejo é nome. Pode ser amarelo, azul, verde, amarelo. Não existe branquelejo, não. É tudo uma coisa só. Foi a primeira vez que eu vi Chico botar o dedo assim no nariz da pessoa. Quando a gente vê que a coisa não está boa para os outros, principalmente Arnaldo Rocha, eu ia saindo de mansinha e falei, não, vem cá, hoje tem para você também. Uma hora que eu fui lá, viu? Então, quem foi o Chico Xavier? Exemplo de pureza de alma, meus amigos. Vivência na mensagem mais bela e sublime que Jesus nos trouxe. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Fazei aos outros aquilo que eu gostaria que eles façam. E o perdão infinito. Nós tomamos como norma por aquilo que eu via Chico fazer. Na hora de deitar, ele apanhava o Evangelho, lia 1, 2 versículos, meditava sobre aquilo e depois é que ele ia fazer prece. Até hoje eu copiei isso. Leio o Evangelho e me lembro: vinde a mim todos vós que estáis angustiados e aflitos, que eu vos aliviarei. Tomai de mim meu jugo e meu fardo. Suave é meu jugo e leve é meu fardo. Que jugo é esse? Que fardo é esse? A sua mensagem de amor, de fraternidade, de perdão e de compreensão. Aí é que eu vou fazer a minha prece. Não estou lhes falando para de modelo para vós vocês, mas daquilo que eu aprendi como homem que sabia orar. Quando ele estava orando, meus amigos, palavras simples, as lágrimas escorriam. Ele sentia aquilo que estava orando. Aí eu pergunto aos amigos, a pessoa vem conversar, nós temos uma reunião de intercâmbio espiritual, quer dizer, desobsessão, eu detesto essa palavra. Aí eu pergunto, eu rezo muito. Aí eu pergunto se ela sabe o que significa a palavra rezar. Em boa sinonímia, rezar é declamar.
Então eu dou um exemplo. Pai nosso que estás nos céus, ah, que blusa bonita eu vi para comprar, santificado seja o céu. Não. O desgraçado do telefone está tocando, vem a nós, vosso reino. Ai, meu Deus do céu, o leite está fervendo. Isso é rezar, viu? Declamar é um estado de alma, por pobreza de expressão. Quando a gente ora, não uma sensação de paz tão gostosa na vida da gente. Tem-se a sensação que um manto pesado sai da gente. Muitas vezes a gente sente com uma mãozinha carinhosa, passa a mão no rosto, alivia. Então Chico ensinou-me, deu o exemplo para todos aqueles que conheceram, de humildade, de resignação, de paciência e de tolerância. Simplificando, a palavra do excelso amigo: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Fazei aos outros aquilo que gostaria que eles se façam. E o perdão é restrito.